Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender então sobre o crescimento populacional geométrico. A gente entra agora na parte de modelos de crescimento populacional propriamente ditos. Então, um modelo de crescimento populacional, né, em ecologia de populações, como entendemos, ele normalmente visa entender como uma população inicial, aqui representada por esse N0, ela chega até uma determinada população num tempo futuro, dado por esse NT. Então, esse Tzinho indica aí um tempo no futuro, o zero, o tempo inicial. Então, tudo que está envolvido nisso é interesse da ecologia de população. Então, por exemplo, a gente tem uma determinada espécie com 100 indivíduos naquela população e a gente quer saber daqui a 2 anos quanto essa população vai estar de tamanho. Então a gente vai ver um modelo mais fundamental que nos ajuda a prever isso aqui. Tá? Então isso vai servir para diversos aspectos práticos no dia a dia. Então, como por exemplo, se uma espécie está aumentando de tamanho ou diminuindo, tanto para o controle daquela espécie, no caso de uma espécie invasora, ou no caso de uma espécie que cause algum tipo de doença, quanto no caso de conservação de espécies, para saber se aquela espécie está declinando, se uma determinada ação de conservação foi adequada ou não, e como que a gente pode agir de maneira melhor. Então, ela vai servir principalmente voltada para o monitoramento e para a previsão do tamanho populacional. Então, a gente já viu, né, nos fundamentos do crescimento populacional que uma população ela varia de acordo com 4 fatores básicos, que é o número de nascimentos, ou seja, a natalidade, né, dado pelo B aqui, do inglês birth. Pelo Dzinho vai ser retirado, né, o número de indivíduos que morrem naquela população, do D também de death, tá, em inglês. E uma outra coisa que vai ajudar a modificar, que vai modificar, né, um dos processos que vai modificar o tamanho da população, é o Izinho e o E, né, o número de imigrantes, menos o número de imigrantes nessa população. Então a gente tem que a população, num determinado ano, mais um, ela vai ser igual à população do ano anterior, mais o número de indivíduos que nasceram, menos o número de indivíduos que morreram, mais o número de indivíduos que imigraram, menos o número de indivíduos que emigraram. Tá? Então, se a gente tem mais mortes e mais imigração, a gente vai ter um declínio naquela população. Se a gente tem mais nascimentos ou imigração, a gente vai ter um aumento daquela população. Então, se a população ela é fechada, a gente poderia substituir, como a gente já viu anteriormente, né? A gente poderia ignorar a imigração e a migração e considerar só a taxa de nascimento e a taxa de mortalidade. Né? Essa taxa de nascimento a gente também chama de natalidade, né? A taxa de natalidade da população e menos a taxa de mortalidade. A gente já viu também que essa taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, ela gera esse Rzinho que é a taxa líquida de reprodução. Tá? E essa taxa líquida de reprodução, ela também pode ser representada pelo lambda quando a gente fala da taxa de crescimento por um período específico, certo? Então, a taxa líquida de reprodução, ela vai ser sempre usada quando a espécie tiver uma geração de um ano, né? Então, quando sempre que essa espécie for anual, como determinadas plantas, as cigarras, os gafanhotos, por exemplo, que possuem um ciclo de vida anual, a gente pode usar o R, sempre que não, a gente pode usar o lambda. Tá? Então, mas na prática, para a gente aqui, eles vão ser equivalentes. Sempre que a espécie for anual, eles vão ser iguais. Esse tipo de equação que a gente viu aqui atrás, né, do NT multiplicado pelo R, ou pelo lambda, para descobrir a taxa de reprodução no próximo ano, a gente vai chamar de uma equação de diferença. Tá? Uma equação de diferença é uma expressão matemática que descreve a relação entre os valores de uma variável em diferentes períodos de tempos discretos. Tá? Então, isso é fundamental aqui, é um tempo discreto. Então, ela pressupõe que as mudanças ocorrem em etapas discretas em vez de serem contínuas. Certo? Então, está assumindo aqui para a gente que essa reprodução ela acontece
única vez, em um único momento, né, em toda a população, naquele período de tempo que a gente definiu. Então, se t é igual a 1 ano, então a reprodução ela acontece uma vez por ano, de uma maneira relativamente ali sincrônica naquela população. Tá? Se a gente quer um tempo contínuo no nosso modelo, ou seja, espécies que podem se reproduzir de uma maneira contínua, como por exemplo a gente vai ver isso aqui em bactérias ou nos próprios seres humanos, a gente vai precisar de uma equação diferencial. Tá? A equação diferencial, aqui nesse caso de crescimento populacional, ela vai ser dada por dn dividido pelo dt. Então, é a variação da população instantaneamente nesse tempo. Tá? É dada por uma equação diferencial. Essa variação instantânea ela é indicada por esse dzinho, né? Uma mudança no n pelo tempo t. Tá? E esse R minúsculo agora que a gente tem aí é um equivalente daquele R maiúsculo, mas ele indica a taxa intrínseca de aumento daquela população. Então ele mede basicamente a probabilidade de um nascimento menos a probabilidade de morte durante um determinado intervalo de tempo. Para isso, então, se a gente vai usar uma equação diferencial ou de diferença, a gente precisa entender o tipo de reprodução das espécies. Então, por exemplo, aqui a gente tem na figura de cima um salmão do Pacífico Norte. Ela é uma espécie que a gente considera semélpara. O que é uma espécie semélpara? Ela tem apenas um único evento reprodutivo na vida, né, e ela muitas vezes é seguida da morte do indivíduo. Então a gente sabe, é muito comum, a gente vê em documentários, os salmões subindo o rio, né, para se reproduzir. Quando eles chegam lá, depositam os seus ovos e no mesmo instante, logo após, eles morrem. Tá? Essa é uma espécie, por exemplo, que a gente considera semélpara. Por outro lado, uma espécie heterópara são caracterizadas por repetidos eventos de reprodução durante a vida. Então, vocês vão ver nesses mesmos documentários que quando o salmão está lá subindo o rio, então é um momento de alimentação dos ursos pardos, eles ficam lá naquelas cachoeiras comendo essas espécies. Os ursos pardos têm eventos de reprodução, né, vários eventos de reprodução ao longo de sua vida. Então, essa é uma espécie que a gente considera heterópara, assim como, por exemplo, são os seres humanos. Então, quando a gente fala em equações de diferença, a gente principalmente está pensando num modelo de espécies semélparas. Tá? Então, o crescimento geométrico, ou o crescimento discreto, que é essa equação inicial que a gente viu, ela serve principalmente para populações com gerações não sobrepostas. Tá? Então, no modelo inicial de crescimento, independente da densidade, a população possui gerações discretas e não sobrepostas. Exemplos incluem plantas anuais, insetos anuais, salmões, cigarras periódicas, plantas centenárias e certas espécies de bambu. Né? Então, sempre que houver, né, gerações anuais, a gente pode usar, e que não são sobrepostas, a gente pode usar esses modelos geométricos. Então, como é que a gente constrói esse modelo na prática, né? Então, a taxa líquida de reprodução, ela é basicamente dada pelo tamanho daquela população num ano dividido pelo tamanho da população no ano anterior. Então, se eu tinha 100 indivíduos nesse ano e no ano passado eu tinha 10, significa que aquela população ela cresceu 10 vezes. Tá? E assim por diante. A gente pode calcular isso ano a ano e a gente vai ter a taxa de reprodução líquida. Então, sempre que eu tiver a população de um ano atual, eu divido pela população do ano anterior e eu tenho essa taxa líquida de reprodução. Se essa taxa líquida de reprodução ela é mais ou menos constante, né, a gente pode simplificar essa equação, né, da seguinte maneira. Quando eu tiver a população do segundo ano, ela vai ser dada pela população, o tamanho da população inicial, aqui representado pelo N0, multiplicado por essa taxa de reprodução líquida. Se eu quiser saber a do próximo ano, eu simplesmente multiplico a taxa que eu encontrei de N1, que pode ser substituída por N0R,
pelo R, pela taxa de reprodução. Então, eu posso simplificar isso aí elevando a potência, né? Então, se eu quero saber daqui a 2 anos, eu vou elevar ao quadrado. Se eu quero saber daqui a 3 anos, eu vou elevar ao cubo a taxa de reprodução e multiplicar pela população inicial. Então, aqui a gente tem uma generalização para essa fórmula, que é escrever ela da seguinte maneira: nt igual a n0 multiplicado pelo r elevado ao t. Tá? Então, a gente vai ter a taxa líquida de reprodução elevada ao número de anos que a gente quer prever no futuro. Né? Então, se eu quero saber a população daqui a 5 anos, t vai ser igual a 5. Tá? Se eu quero saber daqui a 2 anos, t vai ser igual a 2. E isso tudo vai multiplicar aquela população inicial. Então, o que a gente precisa para prever uma população no tempo futuro é a taxa líquida de reprodução, a população inicial, ou a população em qualquer tempo t anterior, e aí a gente já consegue prever essa população futura. Da mesma maneira, a gente pode usar essa fórmula, sabendo duas populações em tempos diferentes, a gente pode calcular esse R. Tá? E claro, se a geração não for anual, como a gente já falou, a gente pode substituir o R pelo lambda. Tá? Então, sempre que esse R ou esse lambda for igual a 1, a gente vai ter uma população constante, como essa linhazinha rosa aqui. Então, ao longo do tempo no eixo X, a gente não vai ter variação no eixo Y, que é o tamanho populacional. Quando esse R ou esse lambda forem maior que 1, a gente vai ter um crescimento da população. Quando esse R for menor que 1, ou o lambda menor que 1, a gente vai ter um declínio populacional. Tá? Então é importantíssimo a gente saber o R ou o lambda para tomar decisões, né, relativas a monitoramento e gestão de espécies. Então, por exemplo, esse R ficou bastante famoso na época do Covid, porque a gente tinha todo dia esse R dado no Jornal Nacional, por exemplo, onde os apresentadores indicavam se o Covid estava aumentando, crescendo na população, ou ele estava diminuindo. Tá? Então, ele era dado exatamente por esse R. Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam agora vamos aplicar isso a uma questão de crescimento discreto. Então, suponha que uma população de cigarras tenha um tamanho de 100 cigarras em 2022 e em 2024 tenha um tamanho de 144 cigarras. Qual a taxa de crescimento anual dessa população e qual deverá ser o tamanho dessa população em 2027? Então, para isso, vocês têm que aplicar aquele modelo de crescimento geométrico para que a gente possa chegar a essa conclusão. Então, faz uma pausa, né, no Vise, tenta resolver, e aí depois passa o vídeo aqui para a gente ver essa resolução em conjunto. Então, agora que você tentou, vamos ver se a sua resposta bate com o que a gente desenvolveu aqui. Tá? Então, se a gente aplica aquela fórmula de crescimento geométrico, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é que a gente está buscando entender quem é o R. Então, a gente pode aplicar aqui matemática básica e a gente passa o N0 por outro lado, né? Ela vai entrar como uma divisão lá de NT. Eu posso substituir pelos valores da população inicial e da população no tempo que a gente está buscando, que no caso o t é igual a 2, então eu vou substituir o t por 2 nessa fórmula. Aí eu tenho, então, esse cálculo aqui de 1,44. Então, r ao quadrado igual a 1,44, eu posso tirar a raiz quadrada de ambos os lados, né? Então, eu gero o meu r fica igual a raiz quadrada de 1,44, que vai ser igual a 1,2. Tá? Lembrando que se esse fosse o tempo 3, eu elevaria a raiz cúbica e assim por diante. Certo? Então, basicamente, estamos tirando aqui a média geométrica, né, do 1,44. Então, a taxa de crescimento populacional é de 1,2, tá, nessa espécie. Então, a gente sabe que ela está crescendo, certo? Então, se eu agora quero entender a população no ano 2027, eu vou usar a mesma fórmula, substituir o R, né? Agora o que a gente está interessado em saber quem é o N
o NT, né, no ano de 2027. Então eu posso substituir o R pelo valor encontrado, dado que a população inicial agora é 144, né, ou seja, eu estou no tempo de 2024, de 2024 a 2027 são necessários 3 anos, então eu vou botar 3 ali no lugar do T. Tá? Então, resolvendo essa equação, a gente tem o valor 248,832. Como não existe, né, 0,832 cigarra, né, 80% de uma cigarra, a gente pode arredondar isso, aí dependendo do valor, a gente pode arredondar para cima ou para baixo, né? Nesse caso, a gente espera que tenham cerca, né, de 249 indivíduos nessa população. Lembrando sempre que esses modelos não são bolas de cristal. A gente está assumindo que se a taxa de crescimento se mantiver da maneira como ela vem acontecendo nesses últimos tempos, a gente esperaria esse tamanho de população na cigarra. Então, por exemplo, isso pode ser aplicado, digamos, para uma taxa de crescimento de uma espécie invasora, de uma determinada doença, enfim, num modelo mais simples. E aí, nesse caso, a gente teria, né, se a gente não tomar nenhuma medida de controle daquela espécie, a gente vai ter um crescimento que vai levar mais que quase o dobro daquela população, né, em 2027. Então a gente precisaria tomar alguma medida. Então, ao ponto que a gente toma alguma medida para alterar essa taxa de crescimento, obviamente que o nosso modelo já vai falhar por aí. Então ele está informando alguma coisa. Não tratem um modelo e esses dados mais como uma expectativa, caso as coisas se mantenham da mesma maneira, mas pode ser que as coisas piorem ou melhorem, dependendo do ponto de vista do que você está querendo fazer, se é controlar aquela população ou se é levar ela a um aumento. Então, se é uma espécie que vem declinando devido a um determinado impacto, e você, ao fazer o modelo, você chega à conclusão que você precisa tomar uma determinada ação de conservação, né? É óbvio que a gente vai já, com essa ação, tá afetando as condições e provavelmente alterando o resultado, né, observado em 2027.